Olá, muito bom dia, Sala, e muito bom dia a todos vocês. Acredito que estejam bem, eu também estou, como vocês podem ver, apesar de ter umas dores de barrigazinha que estão incomodando, mas cá estamos para, mais uma vez, temos a nossa sessão formativa. De igual modo, como vocês podem ver, a sessão de ontem foi muito interessante, como as demais sessões que nós tivemos desde então. Lembrando que o nosso curso Empreendedorismo Avançado, ele tem 9 módulos, 7 com manuais estruturados, bem estruturados, e os dois outros, vamos falar de bootcamp e apresentação de trabalho. Para quem não me conhece, deixa-me apresentar. Eu sou formador Miguel Poate, formador do Centro de Empreendedorismo, CLES, de Cabinda, e afeto a Inefob. Portanto, se tiver interessado em saber qualquer coisa relacionada com empreendedorismo, não hesite em nos contactar, né? Nós estamos no Bucongoio, aí junto do Banco Sol, vão encontrar o Centro Local de Empreendedorismo e Serviço de Emprego. Então, nós temos vários serviços para vocês, mas, entretanto, nós queremos falar de um assunto muito pertinente relacionado à nossa formação hoje. Essa informação é só para aqueles que não estão na aula que estamos a acompanhar agora. Então, se tiver que observar essa aula de manhã, bom dia; se for de tarde, de noite, boa noite. Sem mais delongas, vamos então ao que nos interessa. Como eu dizia para vocês, nós ontem falamos das necessidades do cliente, do usuário ou do utente, dependendo do tipo de serviço que nós prestamos. Mas é o seguinte, vocês se lembram, no módulo 1, já há algum tempo atrás, nós falamos de competências do empreendedor, na qual abordamos sobre o processo empreendedor. Vimos que todo empreendedor, ele entra numa jornada, está num processo. E esse processo engloba 4 fases. Você se lembra da primeira frase? A primeira fase, sim, está certo? A primeira fase do processo empreendedor fala exatamente da identificação da ideia, da identificação do negócio. Ou seja, nesta primeira fase, o empreendedor precisa identificar, saber que ideia que ele vai explorar, ou qual é a necessidade para a região, qual é a necessidade para a localidade. E desta, será que é esta a oportunidade certa ou correta para implementar, ou seja, começar o negócio? Então, é uma série de questões que eu e você como empreendedor, vocês como empreendedores, empreendedoras, vão se submeter. Mas, no final, essas perguntas devem ser respondidas. As respostas dessas perguntas podem constituir ideia de negócio. E nós vamos analisar aquela que for mais apropriada nesse caso, pelo contexto da nossa realidade. Então, é aquela que nós vamos implementar na hora. Ou seja, vamos manter para implementação urgente. As outras ou as demais ideias podem aguardar momentos posteriores, oportunidades posteriores ou melhores. Portanto, essa é a primeira fase. A segunda fase desse processo, nós falamos sobre, depois de nós identificarmos identificamos a ideia de negócio, nós vamos fazer o que se chama de plano de negócio. Um plano de negócio é um esboço, ou seja, é uma estrutura onde nós vamos alistar o que vamos fazer, como vamos fazer, para quem vamos fazer, quanto custará. Esses elementos todos e outros elementos farão parte do nosso plano de negócio. Ou seja, é um papel onde nós temos um esboço, um esquema do que vamos fazer. O nome da empresa e os elementos todos constituem da nossa empresa, ou seja, do nosso projeto. Mas, tendo isto, não basta. É importante que esse projeto que está no papel saia do papel para execução. Para isto, é importante que se materialize as informações, ou seja, o que nós esquematizamos naquilo que é o nosso processo, não é verdade? Com certeza, nós falamos disso. Agora, neste momento, nesta ocasião, nosso objetivo principal é fazermos o quê? Vamos imaginar que estamos a falar de um centro de formação. Estamos a falar de um centro de formação ou de um restaurante.
E lá nós colocamos, por exemplo, precisamos ter recursos como marmitas, precisamos ter fogão, precisamos ter mesas, precisamos ter cadeiras. Então, reunir recursos, que é a terceira fase, depois do plano de negócio, é a fase em que nós vamos fazer o quê? Fazer o agrupamento dos elementos todos que nós colocamos no plano de negócio. Aí só está uma ideia. Agora vamos fazer a ideia acontecer por adquirir essas mercadorias, ou seja, estas coisas, esses recursos que vão assim nos ajudar a fazermos o nosso trabalho de forma eficiente e eficaz. Até aqui ficou claro? Só que, uma vez que temos os recursos humanos, recursos financeiros, temos os outros elementos, a estrutura, já sabemos para quem, já temos o público-alvo definido, bem claro. Envolve uma quarta fase. Nesta quarta fase, o empreendedor que é eu ou você, ou tu, nesta ocasião, vai fazer o quê? Vai lançar um negócio no mercado. Lembra-se aqui, algumas coisas nós omitimos, porque vamos falar apenas das fases. Por quê? Porque no módulo 1 já havia explicado esses elementos todos. Apenas vamos até fazer uma pequena recapitulação retrospectiva para vocês perceberem onde nós queremos chegar com o que vamos falar agora. Então, aí vimos, lançamos a empresa no mercado, nesse caso, começa a gestão do negócio por um gestor, que é diferente do empreendedor. Depois, vocês perceberão por que eu estou dizendo isto. Mas também vocês já sabem, lá mais atrás, falamos disso, que existe um gestor, existe um empreendedor. E é uma grande diferença entre gestor e empreendedor. Embora, inicialmente, o empreendedor pode ser gestor, mas não é a mesma coisa quando existe um gestor propriamente dito. Então, aqui, as coisas estão claras. Então, o gestor vai fazer o trabalho de gestão da empresa, mas também vai fazer o trabalho contínuo de criação e geração de valor. Ou seja, constantemente o cliente deve perceber que existe algo mais naquilo que nós oferecemos como serviço. Não é verdade que falamos disso? E com certeza. Pensa no seguinte, você começa um negócio, no princípio, você dava um prato de comida, vamos imaginar no restaurante, e esse prato acompanhava-se de água, o que era diferente nos outros restaurantes. Então o cliente vem para o seu restaurante, come e percebe que ele não paga água. Embora você, de forma jeitosa, colocou o preço da água dentro do prato de alimento. O que acontece nessa ocasião? O cliente vê algo mais. Ele não só vê para a comida, mas ele olha algo um pouco mais acima da comida, o que não viu no outro restaurante. Isto melhora o seu posicionamento em relação ao seu concorrente. E quando isto acontece, certamente nós temos o sucesso. Por quê? Porque nós dissemos também bem claro lá atrás que, eu acho que foi no módulo 4, foi no módulo 4, não, módulo 5, gestão operacional da empresa. Falamos muito bem. Nós falamos que a nossa empresa, e mesmo no princípio do módulo 7 também abordamos essa questão. Uma empresa só tem sucesso para se ingrar no mercado, você tem duas vias, ou pelo preço ou pela diferenciação. Foi o que nós dissemos, com certeza, conforme acabou por dizer. É exatamente isso. Então, nós temos que prestar atenção a esses dois elementos. Agora, tendo esses passos todos do processo empreendedor, essas fases todas do processo empreendedor cumpridos, vimos identificação da ideia do negócio, processamento de um plano de negócio, 3, aquisição de recursos, 4, gestão e criação de valor. Essas quatro fases são necessárias para termos o sucesso no nosso mundo empresarial. Mas agora, nós queremos dar sequência, porque vimos que esses elementos são fundamentais. Por exemplo, quando falamos ontem sobre a questão relacionada com o chamado identificação, a chamada identificação das necessidades do cliente ou do usuário.
É importante, com certeza. Por quê? Se nós não identificarmos isso, como é que o empresário, ou seja, o gestor, vai criar valor cada vez mais? Então, nós precisamos identificar quais são as necessidades do cliente. Mas lembre-se, aqui é um aspecto bem interessante. Nós não queremos só identificar as necessidades, as reais necessidades. Atenção! Mas por quê? Vamos pensar no seguinte: muitos de vocês aqui são pais. Vocês se recordam que os vossos filhos, muitas vezes, cobram-vos alguma coisa, mas que não é a real necessidade. Por exemplo, às vezes o filho tem um sapato, tem uns dois pares de sapato, mas como a moda, a tendência, e olhou para um colega lá da escola, o pai, então, o filho gostou de alguma coisa lá do colega, diz assim, pai, também quer sapato. Será que nesse momento o filho precisa mesmo de sapato? O pai, conhecendo as necessidades reais do filho, poderá perceber que talvez o filho não tenha roupa, ou seja, tenha muito menos calças e tem criado uma ginástica para ele ir à escola. Então o pai sai, vai para uma boutique, compra uma calça, compra umas duas calças, em vez de comprar par de sapato. Mas por que isso aconteceu? Porque o pai fez uma análise minuciosa, percebeu que a real necessidade do filho não é bem o sapato, porque ele já tem dois pares que facilitam ele ir para a escola, para além de tênis, se calhar tem também. Então, aqui, conhecer bem o cliente, certamente, é a base para o nosso negócio se engrar. Nós vimos na comunicação e marketing digital, que foi o nosso terceiro módulo, vimos que nós não podemos estar a produzir, fazer o produto para o cliente.